Então tá, esse aqui é o lançamento da semana. Gente, eu sei, deu uma atrasada. O programa saía sábado, aí eu levei ele pra segunda pra eu poder ler os quadrinhos, pra poder comentar melhor. O importante é que ele não perdeu qualidade. E mais importante ainda, é o único programa do mundo que vai te falar sobre lançamento do Brasil, do planeta, então a gente pode também, né, ele ajuda a cobrar as editoras, a adiantar tendências. Eu vou começar com a piada lá do grupo do Telegram do Dois Quadrinhos, que é o Arqueiro Verde Ano 1. Panini trazendo de volta, exatamente nessa edição que eu tenho aqui em mãos. Essa aqui é de 2021. Só que agora eles estão republicando com o logo da DC, que não é esse aqui, né? Na verdade, o logo tradicional, o Bullet, mais em cima. Eu falei que era uma brincadeira lá do grupo, porque, galera, a quantidade de vezes que esse gibizinho ficou em promoção da Amazon desde 2021 foi absurdo. Assim, pelas minhas contas, teve coisa de 23 postagens no Telegram de momentos que essa HQ ficou com tipo 40, 50, 60%. Então, assim, eu me sinto responsável pela Panini ter que republicar esse gibi no Brasil. Tu vê, tu já podia ter uma edição dessa na tua coleção, pagando pouco, mas é que tu não estava no grupo. Então entra aí, ó, WhatsApp e Telegram. Gente, esse quadrinho, ele já saiu muitas vezes no Brasil. Primeiro foi num capa cartão e papel jornal em 2009. Aí a Igomos publicou, como eu falei, a Panini lançou e agora está de volta, né? Exatamente na versão mais luxuosa possível. Vocês já viram o nome, né? Arqueiro Verde Ano 1, a origem do Oliver Queen, reformulada pelo Andy Diggle e pelo Jock. O Andy, ele já fez uma fase incrível no Hellblazer, e especificamente junto com o Jock, ele já fez, por exemplo, Perdedores, eles já trabalharam juntos na 2000 AD, então eles são uma dupla muito, muito boa. E aí na história a gente conhece esse jovem milionário, que é o Oliver Queen, né, um jovem mimado, ele é traído pelo amigo, aí ele é deixado numa ilha deserta, no meio do oceano, o cara tem que aprender a se virar, né, enfim, vai usar arco e flecha. Gente, vocês já conhecem a origem, aí ele volta lá para se vingar, exatamente como o herói que todo mundo conhece. Eu acho que a Panini só podia ter colocado outra capa, né, tipo, de repente dar uma variada. Aqui, ó, tem umas capas bem legais. Ó, tem a capa de 2009, que era exatamente essa aqui, que é bem legal. 160 páginas, tradução do Eduardo Tanaka e desenhos maravilhosos do Jock. Eu já falei que eu amo o Jock hoje. Cara, ele é muito bom. Você sabe que ele está vindo pro Brasil, né? Ele é um monstro. Ok. Vamos falar sobre Descender. Esse é um lançamento que me deixa... Eu tô feliz e meio triste ao mesmo tempo. Tá, vocês lembram? Em algum momento, nos últimos anos, a editora Intrínseca trouxe para o Brasil uma série do Jeff Lemire com Dustin Nguyen, que é o Descender. Eu dei uma olhada aqui. Foi em 2019 que a série começou, aí eles publicaram o primeiro, publicaram o segundo e nunca mais. Né? A Intrínseca paralisou várias e várias séries. Mas assim, especificamente o Descender, gente, eu não entrei no clima. Assim, eu não sei se eu fiz vídeo sobre isso, mas eu li o primeiro volume, esse, eu li o segundo, que é o Lua Mecânica. Pelo que eu lembre, eu cheguei até a edição 20 e poucos de Descender, porque depois eu li online também e, sei lá, eu fui pra saber se melhorava e nunca me empolgou. Sabe, parece um quadrinho meio genérico, meio Star Wars, meio de exploração espacial, mas eu não... Talvez eu só tivesse cansado do Jeff Lemire na época, porque tinha 80 gibi do cara saindo ao mesmo tempo. O importante é que agora a Devir está trazendo de volta. E o legal é que eles vão lançar naquele esquema duplo, né? Você sabe que a Devir, ela geralmente publica essas séries longas em encadernados maiores. Então, o primeiro volume da Devir pega exatamente o que a Intrínseca publicou. Lembrando que a série tem 6 volumes ao todo. Então, fazendo a conta, né? Imagino que em 3 encadernados, a Devir termina Descender no Brasil. E aí tem outra série depois, tá? Que a mesma equipe criativa, eles fizeram o Ascender, que aí são mais 4 encadernados, que se for publicado, né, de forma dupla, saem 2. Ou seja, a Devir lança tudo em 5 volumes, o que seria bem legal, hein? Na trama, a gente tem um androide chamado Team 21, que ele meio que acorda ou nasce num mundo que existe uma tensão entre humanos e máquinas. Sabe? Cara, é uma galáxia distante, existe essa guerra, o Team ele pode ser o segredo, né, para resolver os problemas do mundo. Mata uma curiosidade minha. Tem muitos órfãos de Descender aí do outro lado. Cara, eu lembro que esses volumes chegavam a estar com tipo 60, 70% de desconto, assim, era um absurdo. Meio que todo mundo tinha chance de ler Descender em algum momento. Aí a Intrínseca
Vazou. Lembrando que o volume 1 da Devir tem 264 páginas e a tradução é do Marquito Maia. Bastidores do canal. Vocês querem saber por que esse vídeo atrasou? Gente, tinha um vídeo do Superman e Homem-Aranha, que como é o lançamento mais recente, fazia mais sentido publicar primeiro. E assim, esse é um grande lançamento da semana. Então ele também entra nos lançamentos da semana. Eu vou trazer uns detalhes aqui, tá? Que não estão em nenhum dos meus outros 2 vídeos sobre esse assunto. Mas vocês devem estar sabendo, né? A Panini está trazendo uma edição comemorativa de 50 anos do primeiro crossover entre Marvel e DC. Cara, só um parênteses, corre, porque isso vai esgotar, vai estar por milhões no Mercado Livre em algum momento. Eu vou deixar link aqui embaixo, isso não é um programa de jabá, mas corra e não perca esse gibi. A única vez que saiu nesse formato aqui no Brasil foi pela Ebal, nos anos 70, né? Então são 49 anos desde o lançamento original nesse tamanho gigantesco. Curiosidade, bom, vocês já sabem, né? O Gary Conway, ele escreve, e gente, vocês têm noção que nessa época o Conway, que até nos deixou há pouco tempo, o cara tinha 23 anos de idade. Vamos para um momento meio complicado aqui do vídeo. O que tu estava fazendo aos 23 anos de idade? Gary Conway estava escrevendo o primeiro crossover entre Marvel e DC. Os desenhos são do Ross Andru, e também, infelizmente, falecido. Cara, gente, esse para mim é o principal ponto. A história, como eu já falei, eu acho meio qualquer nota, mas, claro, também era o primeiro crossover, né? Não tinha exemplos para os caras se basearem. Mas assim, o desenho é impressionante, assim, ainda mais nessas páginas gigantescas. E é uma curiosidade, sim, a arte é do Ross Andru, mas o Neil Adams, ele foi chamado para consertar o rosto do Superman e padronizar conforme a DC queria, e o John Romita foi chamado para padronizar o Aranha do jeito que a Marvel queria. Então assim, é um quadrinho com 3 desenhistas. Lembrando que a edição da Panini, ela é em capa cartão, são 96 páginas e a tradução é do Eric Garcia. Falando agora de lançamento gringo. Galera, essa semana, acaba os Supremos, né, na edição número 24 dos Novos Supremos da Marvel. Que era um gibi, vamos ser sinceros aqui, todo mundo. Ninguém dava nada por ele. Tinha um cara que ninguém botava muita fé, chamado Dennis Kemp, e um desenhista que é o Humphrey Gary, também é um cara que, sinceramente, não chama muita atenção. E, gente, eles fizeram um dos melhores títulos dos últimos anos da Marvel. Se você acompanha esse canal, eu já fiz vídeo sobre os Supremos. A Panini colocou em pré-venda agora há pouco o volume 2 e deve fechar em 4 lá fora. Então a gente está no volume 1, sai logo 2 e aí tem mais 2 para a Panini fechar. A ideia é bem simples, né? Cada edição é focada num personagem, em geral, né, que vai entrar nos Supremos. Então eles vão explorar, sei lá, Guardiões da Galáxia, Luke Cage, tudo, né? Aos pouquinhos a gente vai conhecendo esses novos heróis. O legal é que a Marvel, ela deu muita liberdade pro Dennis Kemp, né? Também levando em conta que é um universo alternativo. Então é um gibi mais político, mais revolucionário, sabe? É um gibi com muitas ideias e tem uma das melhores edições únicas dessa década, que é aquela lá do Doutor Destino, que é um absurdo. A má notícia é que a Marvel não sabe cuidar dos seus gibis, né? Gente, com todo respeito ao Humphrey Gary, que deve ser um cara muito legal. Ele desenha de um jeito que olha assim, esse cara eu chamaria para comer comigo. Vamos comer um hambúrguer junto, mas não, nossa, o desenho é muito fraco. Assim, a Marvel tinha que colocar, sei lá, alguém grande para fazer esse gibi, porque sabe, o roteiro, os roteiros desse gibi, a trama, a pegada, é um nível muito alto que não está correspondendo no desenho e, enfim, importante. Eu estou acompanhando o lançamento no Brasil, tá? Eu já li o primeiro volume. Na verdade, são 24 edições, né? Essa semana passada saiu a 24 nos Estados Unidos. Eu li até a 10, pelo que eu me lembre. Eu li ali, tem conflito com o Capitão América, tem um grupo de justiceiros. O meu ponto é, lá fora, os Supremos, eles estão conversando com aquele Ultimate Endgame. Então meio que vão ser vários finais do universo Ultimate. Sabe? Tem o final dos Supremos, que é uma série em 24 números, e tem esse Endgame, que é uma minissérie em 5. Tá? E eles estão conversando para terminar esse universo. Vamos falar sobre Rick Remender. Gente, eu tô num momento apaixonado pelo Remender. Então, essa semana tá saindo lá fora, semana passada, né, na verdade, saiu lá fora o primeiro encadernado do Escape, que é o novo trabalho do Remender com o Daniel Acunha, que vocês devem saber, né, os dois juntos fizeram
Uncanny Avengers, pelo que eu me lembre. Fizeram outros quadrinhos também, talvez Capitão América. Gente, dá uma olhada no desenho deste quadrinho, que absurdo. Vamos lá, é uma história de guerra, onde a gente conhece o Milton, que é esse cara que é um piloto de bombardeio. Ele tá lá no meio da guerra, o avião dele acaba sendo abatido e ele cai atrás das linhas inimigas. O problema é que né, ele acaba tendo que buscar ajuda com a família, que estava lá no lugar que ele estava bombardeando, só que o próprio exército dele pretende bombardear o lugar onde ele está, onde ele caiu. Então por isso que o título é Escape, né, porque ele tem que fugir né, de um destino que meio que ele mesmo está causando. Reparem que é uma pegada meio Black Sad, com um pouquinho de mouse, né, tu tem ursos, cachorros. A guerra que ele está lutando, claramente, né, dá pra ver que é uma referência ali à Segunda Guerra Mundial. Por que eu falei que eu tô num momento de amor com o Remender? Cara, o que foi Sacrificados que a Panini publicou? Muito bom. E eu li um outro, foi no início desse ano, eu li um Righteous Thirst Vengeance. Cara, é um gibi de ação, sabe, contínuo, mal tem texto, é só porrada, 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 e é bem divertido. Então, assim, atenção editoras, né, vamos trazer aí o trabalho do Rick Remender. Chegou o momento de falar sobre um dos lançamentos mais importantes do mundo. Pois tu ficou até agora no vídeo, tu clicou no like, tu pode digitar um oi aqui embaixo, mas assim, o que eu quero dizer, se tu ficou até agora, tu vai entender por que esse quadrinho, o El Viage, é tão importante. Estamos falando do novo lançamento de Paco Roca. Paco Roca vem pro Brasil! Então, é a história de um cara, o Fran, que ele tá numa viagem pra Patagônia, na Argentina. Aí o voo dele é cancelado, ele tem que passar uns dias por lá, numa terra meio vazia, antes de voltar pra Espanha. Só que aí, nesse meio tempo ele começa a refletir sobre o casamento, sobre os 20 e poucos anos que ele tá com outra pessoa. E, enfim, né? Parece uma sinopse meio qualquer coisa, mas, cara, pra quem já leu o Paco Roca, sabe que o negócio dele é trabalhar muito esse negócio da memória, sabe? Como a gente lembra das coisas, então acaba sendo o tema principal aqui. E o próprio Paco Roca, veja só, ele viveu alguns dias na Patagônia pesquisando para fazer esse quadrinho. Quando eu digo que esse é um dos lançamentos mais importantes do mundo nesse momento, cara, é simplesmente porque o quadrinho anterior do Paco Roca, gente, na Espanha ele vendeu em um mês 40 mil unidades. Eu não sei se vocês estão entendendo que, por exemplo, no Brasil, que é um país infinitamente maior, uma tiragem bacana de um quadrinho tá em 5 mil. O cara vendeu 40 mil em um mês. Isso até para livros é um estouro. A boa notícia é que a Devir publica tudo no Brasil, do Paco Roca, e assim, existem rumores de que o homem vai vir pro Brasil em algum momento, que seria bem legal. Rapidinhas, vamos lá. Primeiro tem Batman, a Era das Trevas, continuação, né, de certa forma uma continuação não, né, faz par com o Superman na Era Espacial. É a mesma equipe criativa. ZDM volume 5, último volume aí dessa reedição da Panini. Tem o Homem Borracha Nunca Mais, cara, que eu vou comprar e ler, parece legal. A Saga do Batman volume 2, da terceira temporada. Saga do Flash, edição número 18. E aparentemente a Panini está reimprimindo o volume 1 dos Supremos. Pela Comic Zone tem Enterrei Todos no Meu Quintal, que é um trabalho mais antigo do Lucas Johannathan, que só tinha saído né, numa versão digital e agora vem em edição física. Pela Tábula tem o Repugnantes, do Jeff Lemire, que, cara, é um quadrinho de 400 páginas escrito e desenhado por ele. Geralmente me interessa. Aí tem o volume 7 de Lazarus, do Greg Rucka com Michael Lark. E agora, tá, com esse lançamento da Devir, a gente iguala a publicação lá dos Estados Unidos. Pela Nemo tem Ion, que é um mangá da Camille Brutin, e é um mangá mesmo. Vai ter 4 volumes e é de uma autora francesa, tá? Mas é um mangá. Pelo Pipoque Nankin tem Suehiro Maru com A Lagarta, que, cara, eu preciso muito ler, que parece muito legal. Pela Taverna do Rei tem Dark Spaces, do Che Grayson, com Kelsey Ramsey e Rhonda Pattinson. Aí na gringa tem 5 Years in Reverse, novo volume de Criminal, que é uma graphic novel. Gente, eu não vou falar sobre ele aqui porque talvez vai ter um outro vídeo, tá? Tô esperando a minha edição chegar. Edição de luxo, olha aí, de Jeff Lemire, do Arqueiro Verde, saindo lá na gringa. Cara, isso é muito bom, podia sair pela Panini. Aí tem finalmente o final de Silêncio 2 com Batman 163, que na verdade não é bem o final, né?
É o final da primeira parte. A gente vai longe ainda. Aí tem o Doom Quest, que é uma minissérie que a gente vai entender, né, o que vai acontecer com o Dr. Destino a partir de agora, né, depois do A World Under Doom. Né. Só, cara, eu vou ler porque tem o Ryan North, mas a Mega Saga me decepcionou. Na França e na Espanha, veja só, a Panini ainda está publicando o Mark Miller. Mark Miller ainda está vivo. Vai sair o Vatican City, que é aquele... São basicamente vampiros invadindo o Vaticano. Também na Espanha tem Marvel Essencial de Verdade, com Justiceiro, por Steve Grant e Mike Zeck, uma minissérie aí que mudou, né, os rumos do personagem. Eu sei, o programa atrasou, mas ele foi feito com muito carinho. Vocês perceberam, eu tava feliz quando gravava. É isso. Valeu, gente. Ah, tu clicou no like, tem grupos aqui embaixo. Eu dei algum outro recado? Acho que não teve insider nesse vídeo. Mas é isso. Valeu.